Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e paz, amados irmãos, é um prazer partilhar com vocês a Santa Liturgia da Palavra de hoje. A primeira leitura de hoje é extraída do livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao capítulo 2, versículo 3. O salmo é o 89 ou o 90, dependendo da sua tradução bíblica. E o evangelho de hoje é extraído de São Mateus, capítulo 13, versículos 54 ao 58. Hoje, 1º de maio, a igreja celebra a festa de São José Operário. Nesse dia do trabalhador, querendo dar uma importância religiosa e espiritual ao dia do trabalho, ao dia do trabalhador, a igreja, na sua sabedoria, inspirada pelo Espírito Santo, coloca a festividade de um homem que trabalhou a vida inteira para dar a dignidade e o sustento da família sagrada, da família do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria começar lendo o evangelho de hoje de maneira literal, mas oremos. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dirigindo-se para a sua pátria, Nazaré, pôs-se a ensinar as pessoas que estavam na sinagoga, de tal sorte que elas se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria? E os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde então lhe vêm todas essas coisas? E se escandalizavam dele, mas Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, exceto em sua pátria e em sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Palavra da salvação. Meus amados irmãos, hoje refletir um pouco sobre esse dia, o dia de São José Operário, é refletir sobre toda a obra que Deus realizou e continua realizando. No Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 17, Jesus, em uma discussão com os judeus, disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, meus amados irmãos, nós podemos cair na infelicidade de dizer que o trabalho é uma maldição. Porque quando Adão e Eva pecaram, o Senhor disse para Adão: tu tirarás o sustento da tua casa com o suor do teu rosto. Depois disse à mulher que ela teria dores de parto ao dar à luz, e a serpente seria um animal que iria rastejar sobre o seu ventre e comer o pó da terra. Então ali nós vemos 3 consequências do pecado, tanto para o homem e a mulher, como para Satanás, a antiga serpente. E nós pensamos que Deus ali está amaldiçoando o homem com o trabalho. Quando na primeira leitura de hoje nós vemos que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, dar a terra, que foi toda a criação de Deus para o homem, para que o homem cuide dela, submeta a terra sobre os seus cuidados, dominando-a. Jesus, ou melhor, Deus dá ali ao homem o alimento do homem, que é fruto da terra,
os animais, as aves, as verduras, os frutos das árvores. E diz que Deus, quando concluiu toda a obra, terminando aí o 6º dia, ele descansou. Meus amados irmãos, Jesus disse no Evangelho de São João, capítulo 5, como eu já disse, versículo 17, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então veja que Deus é trabalhador. Deus também é, podemos até usar essa expressão para ficar melhor e de entender o que é a festa de hoje. Deus é um Deus operário, é um Deus que trabalha. E Jesus disse que ele trabalha até agora. E Jesus também trabalha com ele. Então, meus amados irmãos, ali, quando Deus diz que Adão tiraria o sustento do seu lar com o suor do seu rosto, aquilo ali não era uma maldição. Deus, como está lá em São Tiago, não pode se inclinar a fazer o mal e a ninguém tentar. Ele diz que cada um é tentado pelas coisas, pelas concupiscências dos seus pecados, e isso lhe gera a morte. Então Deus não castigou Adão, Deus não castigou Eva, Deus não castigou Satanás. Até mesmo porque Satanás não teria outro castigo pior senão a precipitação do céu para o inferno, a ausência eterna de Deus. Ali Deus faz um juízo, ou seja, Deus faz uma disciplina. Deus disciplina o homem que desobedeceu aos seus mandamentos. Meus amados irmãos, por isso Jesus, esse evangelho de hoje, nos traz Jesus voltando à sua casa, Jesus voltando a Nazaré, sua cidade, Jesus voltando ao seu povoado, e ali se destaca: quem é este homem? Que sabedoria é essa? Que milagres são esses? Não é ele o filho do carpinteiro? Ou seja, o evangelho de hoje se destaca nisto. Não é ele o filho do carpinteiro? E também lhes diz: não se chama a mãe dele Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, e as suas irmãs não vivem todas entre nós? Essa questão dos irmãos, abrindo aqui um parênteses, esses irmãos de Jesus, nós sabemos que ali são os familiares mais próximos de Jesus, porque Nossa Senhora não teve outros filhos. Tiago, por exemplo, é filho de Zebedeu. José, seu irmão, é filho de Cleofa. Simão e Judas também têm os seus pais aí, narrado na Sagrada Escritura. É só fazermos um estudo. Mas, fechando esse parênteses, o destaque hoje aqui é: Jesus trabalha ainda hoje e continua trabalhando. E também, no período da sua infância até a sua idade adulta, até os 30 anos, Jesus trabalhou na carpintaria com o seu pai José. Como podemos ver nessas figuras que eu coloquei aí. Meus amados irmãos, o trabalho não é uma maldição. O trabalho é um meio de santificação. Por meio do trabalho, o homem santifica a sua vida. Quando ele faz tudo com Jesus, por Jesus e em Jesus. É necessário compreendermos que a festa de São José, esse homem, esse trabalhador, um homem justo, temente a Deus, que com o suor do seu rosto deu sustento a Maria, mãe de Jesus, sustentou e educou e criou o próprio Jesus, o Filho de Deus, de uma maneira tão extraordinária que não lhe deixou faltar nada. E Jesus, com certeza absoluta,
como mostra aquele filme de Mel Gibson, onde Jesus está construindo uma mesa e Maria, a sua mãe, chega diante dele e diz que a comida está pronta. E dali Nossa Senhora coloca um pouco de água para Jesus lavar as mãos, e aquela cena é muito extraordinária, que ele começa a lavar as mãos e depois ele joga um pouco de água no rosto de Nossa Senhora. Por que eu estou trazendo isso? Porque ali, no filme de Mel Gibson, na pessoa de Nossa Senhora, é mostrado que a família de Nazaré, é mostrado que Nossa Senhora, é mostrado que José, eles observavam as leis de Deus. Porque para comer era necessário, segundo a lei judaica, purificar as mãos. Nós sabemos que depois Jesus dá uma grande instrução sobre a impureza. E Jesus até ignora um pouco essa questão de lavar as mãos, não porque ele não obedecesse isso, não porque ele não fizesse aquilo que a lei pedia. Como ele disse a São João Batista, deixa estar, João. É preciso que nós cumpramos toda a lei. E Jesus cumpriu toda a lei. Toda a lei foi cumprida no próprio Jesus. Mas eu estou trazendo isso para que nós possamos entender que Jesus, educado por São José, educado por Nossa Senhora, ele se colocou ao trabalho. Ele trabalhou. Ele dignificou o seu dia com o trabalho, os seus anos com o trabalho. E por isso, meus amados irmãos, nesse 1º de maio, Dia do Trabalhador, que nós possamos compreender que o trabalho não é um castigo. O trabalho não é uma maldição. O trabalho é um meio de santificação, pelo qual Maria Santíssima santificou-se ainda mais, pelo qual São José operário também santificou-se, tirando do seu rosto o suor para sustentar a sua família, e pelo qual também Jesus dignificou o trabalho, porque ele mesmo trabalhava, ou melhor dizendo, ele mesmo trabalha. Como ele disse em São João, capítulo 5, 17, eu repito, ele diz, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Meus amados irmãos, a obra de Deus não acabou com aqueles 6 dias. Ali, Deus terminou a obra criadora daquilo que Deus queria fazer como universo, como terra, como planetas. Mas a obra de Deus, o trabalhar de Deus, continua até os dias de hoje. Deus é um Deus que não está inerte. Deus é um Deus que não está parado. Deus é um Deus que trabalha. Ele trabalha na tua vida, Ele trabalha na minha vida. Tanto Deus Pai como Deus Filho, como também o Espírito Santo, que também é trabalhador e trabalha na santificação da nossa vida. Por isso, meu amado irmão, por isso, minha amada irmã, não olhe para o trabalho, para o seu trabalho, como algo maldito ou algo miserável. Olhe para o seu trabalho com os olhos de Jesus e você vai ver que dali você tira o seu sustento. Tudo que você faz, você só pode fazer com dinheiro. E é do trabalho que se traz esse dinheiro. Portanto, santifica o teu dia do trabalhador em oração, santifica o teu trabalho, porque é dele que o Senhor te dá o teu sustento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Curta o canal, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos e vamos evangelizar.